tem sempre muito pouco tempo, porque a família também exige ali uma certa atenção, né? Tem que dar, porque senão eles te deserdam. Não sei se você sabe, né? Que família, ô Ju, como é que vai? Diego, Leonardo, tô orgulhosa, hein? Coisa fina esse menino. Cíntia, tudo bem? Felipe, eu sei que domingo de tarde, com um sol desse, né? A pessoa quer o que mesmo? Quer o quê? Livro, isso que a pessoa quer, tá? Então, o que eu fiz? Não, evidentemente, exatamente, assim que eu gosto, morro de orgulho de vocês, gente. São Luís do Maranhão, que cidade linda, né não? Bem na hora do jogo, entendeu? É por isso. Mas você acha que eu não pensei nisso, Diego? Você acha que foi de... Não, é de... Claro, ódio mesmo. Negócio de... né? Corinthians, a pessoa que estuda lá pode falar de Corinthians? Vamos nem comentar esse assunto. Vamos fazer de conta que isso aí não existe. É brincadeira. A pessoa tem que ser chique, né? Pra ser dono de cartório. Pode ficar vendo jogo do Corinthians? Não, não pode, isso aí. Tudo bem, Tico? Como é que vão, gente? Já que paciência, né? Tem uns donos de cartório corintiano, o que eu vou fazer numa situação dessa? Então, a nossa conversa é rápida. Mentira, não é rápida não, mas é pro que interessa, são pontos práticos, porque não é uma conversa que a gente consiga ter num periscope só, né? Taizinha, tudo bem, minha linda? Então é assim, ó, eu separei alguns itens aqui para falar com vocês de uma maneira muito curta hoje, porque não dá para tratar, como vocês viram, incorporação imobiliária, que lá que está no nosso título, me pediram muito, precisa de umas 12 aulas para fazer, né, incorporação imobiliária, não é o caso, né? Muito bem, mas pelo menos a gente dá uma noção, o pessoal que está indo fazer prova essa semana, e que vai ficando meio desesperado, porque, claro, é uma matéria óbvia que vão perguntar, né? Óbvio que vão perguntar alienação fiduciária, incorporação imobiliária. Vê como tem matéria, né? Já estou na aliança fiduciária. Então eu queria fazer aqui um resuminho. Oi, categoria! Oi, gente chique! Mas não é você que está vendo Corinthians, né, gente chique? Pelo amor de Santo Cristo, que Deus castiga a pessoa que não pega um livro e vai ver Corinthians. Deus não dá esse negócio do pontinho do X no lugar certo na prova, não, tá? Muito bom. Vamos lá. Eu queria comentar com vocês um pouquinho, muito resumidamente, só para dar uma refrescada na memória de quem está estudando, sobre a incorporação imobiliária. Então, primeira coisa que eu acho que para os colegas que conhecem, que fazem isso todo dia, vai ver o jogo do Corinthians, nem gasta tempo. Mas para quem vai fazer prova, ou mesmo para quem já estudou, mas aí precisa dar uma refrescada na memória, porque vão te perguntar, lógico que vão, evidente que vão, imagina. Então vamos fazer uma sequenciazinha para relembrar e uma sequenciazinha para... Ai, Felipe, você não está na piscina, meu filho. Você tem que dar coração, mesmo que você está devendo uns corações. Então, olha só, o que você faz? Você faz uma listinha, quando estiver tratando de incorporação imobiliária, daquelas palavras-chave da incorporação imobiliária, porque a incorporação imobiliária é um tema extenso, é um tema de estudo profundo, é um tema que numa pós-graduação você leva 3 ou 4 aulas discutindo os detalhes disso, tá? E que para uma prova de cartório de São Paulo, por exemplo, você precisa fazer aula aí pelo menos umas 2 aulas direto de pós-graduação, isso depois de ler doutrina. Como a gente não tem esse tempo, muito bom, filho, essa pessoa que vai passar, né, fácil no concurso, né, a pessoa não gosta de futebol, mas não gostar de futebol significa não gostar do Corinthians, o que já é um espetáculo, né? Cata, minha amiga, que saudade que eu tô de você, minha fofa. A gente não vai tomar umas bebidas, hein, na beira da praia, que é o que a gente tá merecendo? Claudinha, X no lugar certo que a prova tá chegando, tá? Rio Preto, só gente chique. Catarininha, puxa vida, reserva uma pra mim, minha filha, que é só de porre daqui pra frente, tá? Muito bem, então vamos lá. O que eu sugiro pra quem vai fazer prova, pra quem tá estudando e pra quem acha o tema muito árduo, né? Pra quem não gosta do tema, eu posso falar o que eu quiser aqui, que a pessoa vai continuar não gostando. Mas como cai na prova, a gente tem que saber, né? Então faça pra você uma técnica que funciona quando a gente não gosta muito do tema. Você escolhe alguns itens. Cláudio, obrigada, que isso. A gente escolhe alguns itens muito cruciais da matéria. Com a incorporação imobiliária, eu tenho 2 coisas, primeiro, de tudo para dizer para você. A primeira, que vai ser o teu salmo diário para a incorporação imobiliária. Você vai dizer assim, ó, na frente do espelho: nunca mais confundirei incorporação imobiliária com condomínio. Jamais citarei que condomínio e corporação imobiliária são a mesma coisa. Nunca mais tratarei como se essas coisas existissem puramente em conjunto. Entendeu? Esse negócio do refrão, tá? Do mantra.
Incorporação imobiliária e condomínio não são as mesmas coisas. Então, por Cristo, gente, por que a gente não aprende, às vezes, um instituto? Porque a gente cria umas coisas mentais, umas ligações mentais que não são verdadeiras. Então, vocês agora, nesse minuto, vão separar incorporação imobiliária de condomínio. Pode ser que uma incorporação imobiliária resulte num condomínio. Pode ser. Mas pode ser que não. Pode ser que um condomínio seja instituído por meio de uma incorporação imobiliária, mas não é uma exigência prévia para se instituir um condomínio. Entenderam? Então, primeira coisa garantida, esse mantra está garantido? Incorporação imobiliária é incorporação imobiliária, condomínio é condomínio, são matérias diferentes, tratadas em pontos diferentes. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer. A segunda coisa, você jamais cometerá a barbaridade legal de dizer assim: o condomínio edilício agora é tratado pelo Código Civil e a Lei 4591 foi derrogada nessa parte. Você não vai cometer essa bobagem, porque essa bobagem diz quem não tem ali o conhecimento profundo, né? Você não vai fazer isso, que você é do time do tigre, né? Vai fazer essa barbaridade. Veja, o Código Civil, evidentemente, lá nos seus artigos 1330, 1331, ali o início, ele de fato trata do condomínio edilício, mas nem de longe ele chega perto de tratar todas as situações previstas na lei especial 4591. Essa lei é Bíblia, e Bíblia a gente põe embaixo do travesseiro, já sabe como é que é, né? Então, 4591 é a tua lei. Você não tem outra, você não tem... mas então eu pulo essa parte da lei e vou estudar no Código Civil. Veja, você vai estudar condomínio no Código Civil na parte que interessa para o Código Civil. O Código Civil estabelece lá uma série de regras para as convenções de condomínio, para uma série de obrigações de condômino. Tudo bem, nessa parte, de fato, ela derroga artigos da 4591, mas nem de longe o Código Civil trata com a profundidade que a 4591 trata o Instituto do Condomínio. Tudo bem? Então, nosso assunto não é condomínio aqui, eu só quero separar essas duas coisas, porque cada vez que alguém me pergunta de alienação fiduciária, junto o condomínio na história. E pode ser junto ou não. Oi, tudo bem? Como é que vai? Então, o que eu quero que vocês façam agora? Foquem a sua atenção na incorporação imobiliária. Quando ela vem na prova, ela vem separada de condomínio. A coisinha não vem uma junto com a outra, tá? Muito bom. Então, vamos supor que você está lá na prova objetiva, e o teu negócio é X, tá? Se o teu negócio for X, a pergunta vai ser: defina, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a presença de vocês no domingo de tarde, que é brincadeira, né? Mas assim, tem que aprender, tem que passar na prova, não interessa que dia, que é domingo de noite, madrugada, não interessa. Vamos lá. Na prova objetiva, você vai ter que tomar uma decisão na sua vida, porque vão ter ali umas opçõezinhas. O que é condomínio? A pergunta vai acontecer, né? Essa pergunta vem no oral, né? O que é condomínio? Mas não importa. Nas questões objetivas, você vai ter que definir algumas das características, que é normalmente o que vem nas questões, né, do condomínio. Então, a primeira coisa que você precisa registrar na sua mente, anota a palavrinha: atividade. A incorporação imobiliária é uma atividade. É isto que ela é. Ela não é instituto, ela não é princípio, ela não é norma, nada disso. Ela é atividade. De quem? De um incorporador, não é? Tá? Hein? Ó, coisa fácil. Mas, evidentemente, você também tem que tomar outra posição, que é: quem é o incorporador? Quem é esta criatura? Hein? Que faz aqueles prédios lindos e maravilhosos lá Miami, hein? Bom, aqui você tem que conhecer um pouquinho a estrutura da lei, da 4591. O que ela diz? Que pode ser incorporador aquele que vai construir, que pode ser equiparado a incorporador aquele que é dono do terreno, aquele que é o promissário comprador do terreno, aquele que é o cessionário. Então, há um monte de gente, por favor, artigo de lei, tá? Isso é letra de lei, que podem ser considerados incorporadores nos termos legais. Por quê? Porque isso tem a ver com a responsabilidade. Todo mundo que for considerado incorporador tem que responder pela incorporação, não é? Então não adianta falar assim: não, mas o meu terreno está cedido para ele construir o prédio aí e eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, a lei diz que tem sim, senhor. Se causar dano a terceiro, o senhor é equiparado ao incorporador. Definido que é atividade, vamos ver que tipo de atividade é essa. É uma atividade voltada para a construção. Então vamos ver aqui: construção de edificação.
Então, teu segundo mantra: construção, edificação. Portanto, tira edifício da sua vida. Tira. Não importa qual é a edificação. Esse é um hábito terrível que a gente tem de dizer que quem vai incorporar vai construir um prédio de apartamentos. Quem incorpora constrói qualquer coisa futura, qualquer tipo de unidade, desde que ela siga a regra da lei de incorporação, tá? Então, eu vou construir uma edificação. E essa edificação podem ser um prédio de apartamento? Pode. Podem ser vários prédios de apartamento? Podem. Podem ser casas? Podem. Podem ser sobrados? Podem. Podem ser vagas de garagem? Podem. Percebe? É edificar. O que eu não sei ainda. Muito bem. E o que eu preciso fazer para, incorporar e construir uma edificação? Quais são essas regras? Bom, primeiro, só é exigida a incorporação daqueles que pretendem vender antecipadamente as unidades, as edificações que vão construir. Se você não quer vender nada antecipadamente, nada, você tem um monte de dinheiro, você é trilhardário, você tem os bilhões de corações que eu não tenho, entendeu? Você não precisa fazer nenhuma incorporação. Você vai lá, terreno é teu, tudo é teu, tudo é teu. Teu, você é milionário, trilhardário. Constrói a sua edificação com apartamentos, com casas, com, com prédio de garagem e vende depois, se quiser. Você não precisa incorporar nada. A incorporação é uma atividade que afeta um patrimônio, Isso aqui não tem nada a ver com patrimônio de afetação ainda, tá? Só tô avisando que incorporação é a atividade que afeta certo patrimônio a um resultado. Qual é esse resultado? A construção final. E essa construção final precisa passar pelo procedimento de incorporação. Por quê? Porque você precisa garantir os adquirentes. Porque alguém que vai vender uma coisa que não existe, você concorda comigo, né? Vem cá. Você passa na frente daqueles estandes lindos, de incorporação imobiliária de apartamentos, por exemplo. Aí você vê aquela coisa maravilhosa, eles têm maquete, eles têm planta, eles têm... E você vê o que mesmo? Nadinha. O que você olha pra cima e vê o apartamento? Não. Você vê ar, meu querido. Ar. É isto que você adquire quando você vai àquele plantão de venda e que você vê aquela maquete maravilhosa com piscinas, cachorros, papagaios, gente andando, carrinhos. O que você adquire é ar. E se alguém está adquirindo ar, alguém precisa ter a garantia de que esse ar se transformará em alguma coisa, né? Não? Então, focando nisso, você não esquece nunca mais. Só precisa incorporar, só é obrigado a incorporar aquele que pretende vender ar nesse momento. Porque nesse momento, o que ele tem para vender para você? Um papel que você assina e uma imagem linda que você acredita, não é? Porque é a coisa mais maluca do mundo. Você vai no negócio, acredita que tem, assina o papel, começa a pagar. Uma coisa que tem, não tem. Então, a lei precisa achar uma forma. O mestre Caio Mário, inteligentemente, criou esta forma fictícia de propriedade futura adquirida previamente. Por isso, um incorporador tem que respeitar uma série de regras legais, especialmente aqueles artigos, especialmente o artigo 18 da lei, que estabelece aquele bilhão de documento, 40 milhões de documentos que ele deve arquivar no registro imobiliário. E essa é a parte que lhe interessa dessa história toda, meu filho. A parte que lhe interessa é o tal do registro imobiliário, entendeu? Porque ele leva aquele processinho inteiro, o incorporador, para o seu grande, maravilhoso registro imobiliário, aquele que, se você ainda não tem, terá agora, para que você qualifique aquela documentação. Você qualifica a documentação e diz: certo, seu incorporador, o senhor vai construir esse prédio maravilhoso que o senhor está me dizendo que vai? Vou sim, meu filho. Muito bom. Então, o que ele tem que te trazer para você acreditar nessa história e deixar entrar no teu registro? Ele vai te trazer todos os contratos de construção, a planta daquele empreendimento que ele quer construir, não importa de que tipo seja, as aprovações de todos os órgãos públicos, a prefeitura, e no caso de São Paulo, vocês sabem, a depender do tamanho das edificações, o GRAPOAB, não é? Edificações maiores ou com um número maior de unidades precisam passar pelo GRAPOAB, que é um órgão que conjuga uma série de outros órgãos para as aprovações, bombeiro, ambiental, CETESB, aquela coisa toda. Então, este incorporador chega no seu registro imóvel e está aqui, meu filho, ó, pasta, que maravilha, ó, tem negócio, custo, vaga de garagem desenhada, tem até já a convenção de condomínio. Por quê? Porque tem que ter. Tem que ter. Você precisa dizer para aquelas pessoas que estão adquirindo que elas têm alguma coisa
real para acreditar. E a única coisa real que elas têm para acreditar nesse momento é toda essa documentação registrada em registro imobiliário. Por quê? Porque é crime, está previsto na lei, iniciar a venda de unidades imobiliárias, unidades autônomas futuras, sem o devido registro da incorporação imobiliária. Até aqui tudo bem? Fala que vocês estão aí, hein? Tá todo mundo vivo? Domingo? Ou botaram o cachorro para apertar o botão do coração e estão aí tomando todas? Ninguém vai falar comigo, né? Tudo bem, tá bom. Então vou continuar. Na primeira fase de remoção do nono. Então, gente, né, coisa linda. Como que a pessoa fez uma prova de cartório não vai ser dominado pela incorporação imobiliária? Vai saber tudo, sabe? Vai saber tudo. Então, o que aconteceu até aqui? Até aqui você tem alguém que está dizendo que vai construir uma coisa. Alguém que está dizendo que vai vender depois de construir, mas já quer vender agora. Ele já quer o dinheirinho para construir agora. Alguém que está levando essa documentação toda no seu cartório, artigo 18 da lei, aquilo precisa ser: oi, boa tarde, tudo bem? Alguém precisa colocar aquilo, registrar aquilo para garantir para os adquirentes que ele tem uma coisa futura, não é isso? Muito bom. Feito isto e tudo tendo andado muitíssimo bem, tá tudo muito bem, a documentação tá bem, não tem certidão positiva de nada desse incorporador, né? Cuidado, porque todas aquelas certidões citadas no artigo 18 são absolutamente necessárias e a critério prudente do registrador, eventualmente uma ou outra podem ser desconsideradas a critério do registrador. Nesse momento em que essa documentação inteira chega ao registro de imóveis, esse incorporador tem duas coisas a definir. A primeira, ele tem 180 dias para iniciar os primeiros registros dessa incorporação e provar que ela está acontecendo. Em regra, como é que isso é feito? Com os primeiros registros dos contratos, dos compromissos de compra e venda. Então, em 180 dias, desde o registro até a chegada dos primeiros compromissos de compra e venda, normalmente chegam antes, mas até isso ele tem 180 dias, porque se nada acontecer, se ele não provar que ele está andando com aquela incorporação, em 180 dias ele precisa renovar uma série de documentos daquele projeto inteiro, tá? Outra coisa importante, ele tem um prazo de carência, esse incorporador, para decidir se ele vai desistir ou não desta incorporação. É um direito, vai que ele resolveu fazer um projeto maravilhoso, lindo, custa assim, tipo, uns 20 milhões cada unidade imobiliária, e aí ele passa o primeiro mês, passa o segundo mês, não vendeu nenhuma, ele tem o direito de desistir. Em que prazo? Máximo de 180 dias. O que todo mundo confunde? Esse prazo máximo de 180 dias da possível desistência com o prazo da validade do registro da incorporação. Porque a primeira coisa que ele faz não é levar o registro à incorporação, leva toda aquela documentação, registra na matrícula daquele terreno, enfim, onde ele vai edificar. Isso não tem a ver com o prazo de carência que ele tem para desistir dessa incorporação, porque o de carência é até 180 dias. Ele já esclarece isso no momento do registro, se ele vai ou não vai utilizar aquele prazo de carência. Então ele diz, olha, eu vou usar 90 dias para ver como é que a coisa vai, tá? Se em 90 dias nada acontecer de bacana, eu venho aqui e desisto dessa incorporação. Tudo bem? Tudo bem. E digamos que em 90 dias ele tenha 60 unidades para vender e vendeu 2. Ele entendeu que aquilo ali não vai ser rentável, isso aqui não vai acontecer. Ele pode desistir mesmo já tendo compromissado essas unidades? Pode. O que ele precisa é da autorização dos compromissários adquirentes. Tudo bem? Muito bom. Então, tudo tá bonito, tá feito, planta lá, tudo certo, tá. Aí, você é um registrador. O que te interessa? Negócio de emolumento, né? Interessa aquele negócio de saber quanto custa. Como é que faz isso aí? Chega um monte de papel lá, eu cobro como esse negócio aí? Faço o quê? Bom, aí há algumas regras na lei que você precisa observar. O custo do registro da incorporação imobiliária é o custo do terreno imóvel em si, o imóvel que já existe, o terreno já existe, o que não existe é uma edificação. Mais o custo de construção. Ó, que bacana, entendeu? Porque o negócio do registro de imóveis você tem que estudar muito, entendeu? Que é bacana a coisa, né? Então é a coisa que já existe, mais a coisa que não existe ainda, que você já vai cobrar. Ó que belezinha. Como é que isso funciona? Quando é apresentado o projeto da incorporação, esse projeto inclui todos os custos de construção, a depender da forma de construção escolhida pelo incorporador, que poderá ser uma forma feita por empreitada, não é? Ou por administração. Como regra, por empreitada, a grande maioria das construtoras fazem isso. Quando ela apresenta isto, ela já apresenta
plano de custos, o projeto inteiro com os custos, são observadas as regras da BNT para esses custos. Normalmente o Sinduscon, que é o Sindicato da Construção, ele tem aqueles índices que são utilizados para a preparação do projeto. Então o incorporador já tem, não pode ser o que ele quer, vai custar 10 mil, não, vai custar o que as regras legais determinam que custe. Então, para construir um prédio de médio para padrão, por exemplo, na região sudeste, o metro quadrado custa X e você vai construir X, Y metros quadrados, vai custar Y, tá? A depender do padrão que você vai utilizar de construção. E a ABNT, com o Sinduscon, tem essas tabelas todas, porque senão ia virar uma baixaria, né? Eu não quero pagar esses emolumentos do registro, eu digo que o prédio vai custar 1 milhão. Cada apartamento vai custar 10 milhões depois de construído, mas o prédio a construção vai custar 1 milhão. Não pode, né? Então, regras legais para isso. E é aí que você qualifica esses valores e cobra esses emolumentos no registro da incorporação. A partir daí, você, registrador, não tem muita atuação, salvo o de ofertar essas certidões, né? Porque o público pode ter uma dúvida, o adquirente pode ter uma dúvida, então ele vai lá e vai pedir certidões no registro imobiliário para saber se de fato aquela incorporação que está lá naquele folheto lindo, cuja gráfica custou 1 bilhão para fazer aquelas coisas maravilhosas, ele vai querer saber se aquilo é verdade. Então ele vai lá ao teu registro imobiliário, pede uma certidão, você dá a certidão de eventuais documentos ou do registro da incorporação e ele acredita em você e está tudo muito bonito, muito bom. A partir daí, andamento da tal da incorporação. Nesse meio tempo, há uma decisão que os incorporadores também tomam. Pode ser antes, pode ser durante, pode ser depois do registro, tá? Normalmente, as grandes incorporadoras tomam essa decisão antes, né? Que é o estabelecimento do patrimônio de afetação. Veja a diferença. A gente falou lá no início que a incorporação afetava um patrimônio a uma finalidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é o regime de patrimônio de afetação. Esse regime é um regime fiscal e contábil. Não vejo uma geladeira subir. Era coração, ninguém subia. Já mudei para geladeira, ninguém sobe. Fico preocupada, vou ter que achar outra coisa para subir, tá? Esse patrimônio de afetação é um regime fiscal e contábil aos quais as incorporadoras podem ou não aderir, é uma decisão delas, e se aderirem, precisam respeitar essas regras. Essas regras fiscais são soluções fiscais para baixar o recolhimento de imposto, não é? Para que todo o patrimônio que esteja envolvido com essa construção seja protegido no geral, porque a garantia não é para o incorporador, lembre-se disso, né? O teu foco de garantia é para o adquirente. Vocês sabem porque é o motivo disso, vocês sabem a falência de milhares de construtoras que levaram dinheiro de um monte de gente. Então a estrutura legal foi criada para que se protejam os adquirentes. De que forma? Com um patrimônio fiscal de afetação. Significa, significa que este patrimônio de afetação responde, Jornal Domingão, responde pela construção, pela incorporação, pela finalização, né, daquela estrutura toda. Já sei, vocês estão assistindo o jogo do Corinthians. O cachorro está apertando o botão e eu aqui gastando verbo com incorporação imobiliária, né? Tudo bem. Vou parar na metade, vocês vão ver só o que é bom. Então, olha só, o que acontece? Você tem um procedimento para cumprir, para fazer com que esse procedimento da incorporação imobiliária atenda ao patrimônio de afetação. Como é que eu faço isso? Da onde que saiu isso? Bom, patrimônio de afetação foi estabelecido pela 10.931, a Lei 10.931, tá, vou deixar passar por hora. A 10.931. Como diz um amigo meu, tem duas mãos, anota com uma, bota coração com a outra. Brincadeira. A 10.931. Por quê? Essa lei é uma lei pastel, né? É uma lei pastel, tem de tudo nela. Tem de tudo nela, se você capaz de você achar camelô nela, né? Muito bem, isso. Esse negócio de Corinthians é uma bobagem mesmo. Então, tem de tudo nessa lei. Se você pegar a 10.931, gente, vocês olham pra lei, vocês não acreditam. Falam, isso aqui é um pastel de vale tudo, né? Isso aqui é um pastel de pizza com tudo dentro. E uma das coisas que a 10.931 tratou foi o patrimônio de afetação. E essa 10.931 alterou
a 4591 por isso, para preparar essa estrutura de proteção ao adquirente. Então você vai lá na 4591, no artigo 31, você vê que o artigo 31 virou 31A, B, C, D, E, F. Para quê? Para especificar como é que eu faço, se eu quiser, se eu for incorporadora, como é que eu faço para instituir. Então, se lhe perguntarem na prova oral da Bahia, me defina, por gentileza, o patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação é uma instituição de reserva de bens para a garantia da incorporação, feita pelo incorporador mediante termo assinado com a Receita Federal e levado à averbação no registro imobiliário, porque também não adianta só aderir ao termo da Receita Federal, precisa dar publicidade de que aderiu. Por quê? Porque isto bloqueia os seus credores, não é? O patrimônio afetado àquela incorporação não é atingido pelas dívidas do incorporador. Se a empresa inteira da incorporadora for à falência, aquele patrimônio é garantido e separado, ele não vai para a massa de credores, enfim, né? Oi, Leonardo? Viu, Leonardo? Aquela sua listinha é forte, meu filho. Então, o patrimônio de afetação é uma instituição de patrimônio, é uma reserva de patrimônio, e mais bonito ainda é que você não pode, quando você for perguntado na banca, então imagine a questão na banca assim, ó, o que é patrimônio de afetação? Se você esquecer a frase, você deveria, mas não vai, deveria responder assim, ó, patrimônio, falo já da SPE, patrimônio de afetação é um patrimônio afetado. Mas você não vai fazer isso, porque não é bonito e porque não é legal. De fato, o patrimônio de afetação é um patrimônio afetado, mas você não me vai responder assim, porque não dá para responder assim. Então você vai dizer que aquilo é uma reserva patrimonial garantidora da finalização da incorporação imobiliária, porque não dá para você responder com as mesmas palavras que constam na pergunta, apesar de ser mesmo. Você deveria poder responder o que é um patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação é uma qualificação, ela é uma qualificadora do patrimônio. Então, o patrimônio muito obrigada. O patrimônio é de afetação. Mas é uma qualificadora do quê? De um patrimônio que está o quê? Afetado. A quê? A um resultado final, qual seja a incorporação imobiliária e a sua finalização para a garantia dos adquirentes. Tudo bem, gente? Definimos o que é patrimônio de afetação? Muito bem. Como é que isso é feito? Como regra, isto não é absolutamente necessário, você pode fazer isso de diversas maneiras e depende do termo que você assine com a Receita Federal, tá? O patrimônio de afetação é ele é constituído por este termo que você assina com a Receita Federal, dizendo: Receita, aceito as suas regras, vou recolher menos imposto, mas está aqui a garantia de que eu vou manter esse patrimônio separado. O que fazem as incorporadoras? Imagine, sei lá, uma Gafisa, por exemplo, monstruosa, né? Milhares de construções e prédios e não sei o quê. Ela não pega a empresa inteira dela, que tem 6.000 incorporações acontecendo ao mesmo tempo, e cria um patrimônio de afetação único, senão não dá, né? Parou a empresa. Você transformou a empresa numa afetação inteira, não faz. Então, o que é o patrimônio de afetação? Você afeta patrimônio para aquela incorporação ou para aquele conjunto de incorporações. Então, imagine que se você esteja incorporando um condomínio num quarteirão inteiro, tá? Então, as edificações são diferentes, elas não são a mesma edificação, mas você vai usar no mesmo período de tempo a mesma estrutura para edificar aqueles condomínios. Então, você pode separar um patrimônio de afetação inteiro daquela estrutura, mas você faz isso direto com a Gafisa S.A.? Não, o que faz a Gafisa S.A.? Ela cria subempresas, não é? Para que aquelas empresas respondam por aquele patrimônio de afetação. Então, vamos chamar de Gafizinha, tá? Então, a Gafisa S.A. criar a Gafizinha. Se a Gafizinha for criada, ela será uma Gafizinha SPE. Que é SPE, vai cair na prova, vai responder, você vai responder para o seu examinador oral, porque você vai saber tudo, né? É uma sociedade de propósito específico. É obrigatório fazer isso para aderir ao termo do patrimônio de afetação? Não, não é. Ler a lei, você vai ver. Não está escrito que eu sou obrigada a constituir uma empresa para isso. Eu posso afetar patrimônio, dizendo que aquele condomínio e tudo que eu usar para construir está afetado ao condomínio. Mas, contabilmente, não dá nem para imaginar você fazer isto sem
criar uma estrutura com um CNPJ separado para controlar essa estrutura contábil, porque todos os custos são afetados àquele patrimônio, todos os impostos são diferenciados. Então, o que é que fazem as incorporadoras? Criam essa estrutura empresarial com um CNPJ separado para que a Receita saiba que ela está não só aportando aquele recurso, mas separando o recurso num próprio CNPJ. E por que isso também é inteligente? Porque esse CNPJ não será afetado por nenhum tipo de exigência creditória, nada, cessão, direito, falência, nada. Aquilo não será atingido por nada, porque aquilo tem a prioridade da garantia acima de qualquer outra dívida dela, acima de dívida trabalhista, acima de dívida fiscal, qualquer uma. Por isso que o termo é feito com a Receita e vai averbado ao registro imobiliário. Tudo bem? Anotaram aí as palavras importantes, que eu acho que é importante fazer isso: patrimônio, afetação, termo, averbado no RI, não é? Uma averbação sem valor declarado, quando você constitui o patrimônio de afetação depois, né? Se ele for junto já com a incorporação, o valor já está junto com a incorporação, quando você leva junto. Quando você leva essa incorporação a registro, não é obrigatório, mas eventualmente você leva também o contrato padrão. Contrato padrão. Para quê? Porque todos os compromissos de venda e compra que você firmará durante aquela construção tem que obedecer a uma série de regras. E já houve muita discussão se o registrador deveria ou não verificar as cláusulas do contrato padrão. Já teve decisão de todo jeito e é como regra a última decisão TJ São Paulo, as últimas, né, do Conselho, dizem que sim, se for uma cláusula muito abusiva, o registrador deve adentrar a essa discussão, sim, e pedir pelo menos uma explicação sobre as cláusulas, porque há uma incidência do CDC nessa estrutura. Muito bom. Tudo bonito, tudo andando lindo, tudo maravilhoso, o incorporador cumprindo a regra, você comprando imóveis e mais imóveis e mais imóveis. Vamos pensar em dois problemas possíveis. O primeiro, para incorporar, pode ser que esse incorporador tenha precisado levantar dinheiro, não é, em instituição bancária para financiar esta obra. Então, quando vocês passam na frente de determinados construções, incorporações iniciadas, vocês veem lá: incorporação fulano de tal, vendas fulano de tal e financiamento Bradesco, por exemplo, tá? Então, olha a preocupação, e isso já é decisão do STJ, isso cai na prova o tempo inteiro, repete a mesma pergunta, que eu não sei para que repete, né? Que é o seguinte: você tem a possibilidade de financiar esta obra. Quando você financia esta obra, você tem que dar alguma coisa em garantia. Ou você dá o patrimônio em garantia, ou você dá o próprio patrimônio afetado à construção da obra. Normalmente, isso é feito de que forma? Por hipoteca, normalmente. O terreno fica hipotecado ao banco que está financiando a obra. Qual é o problema disso? O problema é que você vai vendendo essas unidades futuras, certo? Vai vendendo. Travou, gente? Como é que vocês estão? Cadê vocês? Cadê os corações subindo? Cadê as conversas? Deixa eu ver. E aí? Será que eu tô falando muito? Por isso que... Tudo bem? Voltou? Ah, então tá. Eu vou parar de falar um pouco. Peraí. Parou de falar... Estão me vendo? Tem coração subindo? Ok, então vamos lá. Então, qual é o problema disso? Você vai lá adquirir o seu apartamento, o seu futuro apartamento que você está adquirindo o ar. Não sei se você sabe, né? Negócio lá em cima que você não viu, não sabe como é que vai ser. Que cara ele tem. Muito bom. Boa tarde, boa tarde. O que você vai fazer? Você vai imaginar o seguinte: se aquela estrutura a ser construída também precisa de um financiamento, Eu não tenho dinheiro para comprar o apartamento à vista, o futuro apartamento, que eu estou comprando ar, né? O futuro apartamento, eu vou precisar de um financiamento imobiliário, bancário, para me permitir fazer aquela compra. Aí pensem comigo. Eu vou ao Banco Safra, banco chique, né? Chique. Seu Safra, é o seguinte: eu preciso de uma graninha para comprar aquele ar que eu estou comprando ali em cima, que diz que vai estar lá em cima. Não sei que dia que é cobertura, né? Porque eu não compro menos que a cobertura, não me venha com menos que isso. Quero comprar a cobertura, preciso de uma graninha, seu Safra. O senhor me dá aí uma graninha que eu vou lá comprar aquilo ali. Ele fala: muito bom. E o que a senhora vai me dar em garantia? Bom, garantia. Esse ar aí que eu vou comprar, vou dar para o senhor esse ar aí que eu vou comprar em garantia. Então, se eu não pagar o senhor fica com esse ar para o senhor, entendeu? O ar é a futura unidade, tá? Muito bem.
faço um contrato com o Safra. Normalmente esse contrato, hoje em dia, vocês sabem, né? Alienação fiduciária em garantia, né? Esta maldição do mundo. Muito bem. Alienação fiduciária em garantia, portanto, a minha futura unidade está alienada fiduciariamente para o Safra, para que o Safra me dê dinheiro. Só que a construção e aquele terreno mãe, aquela matrícula mãe, tem uma hipoteca feita ao Bradesco. Vocês acham? Vem aqui comigo. Aqui comigo. Vocês acham que o Safra é bobo? Hein? Vocês acham que o Safra vai me dar um dinheirinho? Vai pegar aquela matrícula futura minha? Aquela ficha auxiliar? Porque enquanto eu não instituir o condomínio, já a gente fala disso, enquanto eu não instituir o condomínio, eu tenho lá uma fichinha auxiliar, né? Não tem uma matrícula filha ainda, aquela unidade ainda efetivamente não existe juridicamente falando, tá? Existe tecnicamente, existe formalmente, mas não existe materialmente. A planta está me dizendo qual será aquela unidade, mas ela não existe ali na estrutura material da matrícula. Mas ele já tem uma ficha auxiliar, ele já sabe, ele pega aquilo e o Safra fala assim, opa, essa estrutura está inteira garantida para o Bradesco, minha fofa, não vai dar. Claro que vai dar. Qual é a regra legal? A hora em que eu faço a aquisição da alienação, exatamente, a alienação fiduciária, ou a incorporadora precisa baixar esta hipoteca desta unidade para que o Safra faça o registro da alienação fiduciária. E aí é que vem o que o colega disse, é um alienante quitante, vem o Bradesco dizendo tudo bem, a incorporadora já me tirou dessa história, pode registrar a sua alienação fiduciária bonitinho. É aí que dá o rolo, é aí que deu muito rolo, e aí o STJ teve que sumular essa história, porque às vezes a construção estava pronta e continuava-se lá com uma hipoteca ao Bradesco de todas as unidades, porque a estrutura inteira estava hipotecada. E depois de construída, o que fazia o Bradesco? Dividia essa hipoteca em todas as unidades, né? Ter hipotecado para ele, não recebeu o valor inteiro ainda. E aí o STJ começou a mandar as construtoras e incorporadoras começarem a quitar isto, percebem? Então hoje essa estrutura anda de forma mais escorreita por conta da 10.931, que trouxe ali umas regras bem sérias a respeito disso. Então as incorporadoras não quitam, isso é uma questão só contábil, tá? Na verdade elas fazem a baixa na dívida inteira do condomínio, no patrimônio de afetação, para permitir que entre a alienação fiduciária do adquirente, senão o adquirente não adquire, né? Assim, por isso que veio a tal da lei para resolver essa questão toda aí. Muito bem, tá tudo andando bem. Quando você registrador, recebe essa estrutura inteira, você já abre aí normas de São Paulo para quem for prestar São Paulo, normas da Bahia para quem for prestar Bahia, normas da onde for para quem for prestar onde for, tá? Em regra, vou dar o exemplo de São Paulo, que é um exemplo bastante prático, né? Você faz o registro da alienação fiduciária na matrícula do terreno, certo? Matrícula mãe. Então você tem um terreno de 5 mil metros quadrados. E o incorporador vai construir 5 mil unidades naquele terreno. Muito bem. Matrícula você não pode abrir ainda, porque unidade você ainda não tem, você ainda não especificou, você ainda não incorporou, não dá. Não porque ocorre uma compensação contábil, essa questão é inteira contábil. Ocorre uma compensação contábil na estrutura do patrimônio de afetação do Bradesco. Então o Bradesco sabe, quem deve o Bradesco? A construtora. Para quem que o Safra está dando este dinheiro? Para a construtora, porque eu não tenho dinheiro, então o Safra está pagando direto à construtora, está entrando dinheiro na estrutura da construtora, portanto, contabilmente ela garante aquela estrutura do Bradesco. É aí que entram, gente, aquelas coisas que não é nosso assunto aqui, mas é aí que entra, vamos dizer que sai, lembra que o patrimônio de afetação é patrimônio para garantir compradores, mas contabilmente essa estrutura garante o Bradesco, garante, isso acontece mesmo. É aí que entram aquelas questões todas da 10.931, que isso é aprofundamento, não é nosso caso aqui. Mas é aí que entram as letras de crédito imobiliário, as cédulas de crédito imobiliário, é aí que entram todos esses títulos de crédito fazendo essas compensações contábeis dessas construtoras todas. É uma estrutura de mercado financeiro. Nem vão tentar entender isso agora. Para quem entende, ótimo. Para quem não entende, não é o momento, porque o momento é de saber responder como é que eu faço para liberar uma unidade para o adquirente adquirir coisa futura, porque ninguém vai dar dinheiro para ele adquirir se está hipotecado alguém. Entendeu? Então essas compensações bancárias, isso não tinha jeito antes, a construtora tinha que quitar o Bradesco com aquela unidade. Hoje, todas as letras de
as LCIs e as CCIs, elas permitem esse ajuste financeiro e contábil entre as construtoras e os bancos. Fiquem tranquilos que banco não perde dinheiro, né, meu filho? Se não tivesse um jeito, meu querido, eles não iam fazer. Aí criaram essa maravilhosa 10.931 para resolver essas coisinhas aí, tá? Mas o nosso foco aqui é você ser bem prático agora, não é o momento da gente aprofundar isso, para que você faça uma prova oral lá na Bahia maravilhosamente bem. Você tem que saber como é que você explica essa coisa toda, porque essa coisa toda parece um mistério. Como é que eu estou vendendo uma coisa que não existe, recebendo dinheiro para pagar uma coisa que não existe, não tenho a coisa que não existe ainda registrada e já saio abrindo matrícula de tudo, tá? Então, como regra teu terreno é a matrícula mãe, mas não vamos bagunçar a matrícula mãe, né, gente? Bagunça, não é bom. O que você faz? São Paulo, por exemplo, tá? E outros estados também determinaram assim. Você cria, vou dar um exemplo ruim, mas paciência, umas fichinhas, sabe aquelas fichinhas de pão? Sabe que fichinha de padeiro, né? Você coloca ali, você tem uma fichona, que é a matrícula, aí você cria umas fichinhas de padeiro, assim, para ir colocando os nomezinhos da unidade. Você cria essas fichas chamadas fichas auxiliares porque você não é tecnicamente bom, né? Bom, não é bom aquilo ali. Você coloque todas as negociações que vão ocorrendo com as unidades futuras na matrícula mãe. Imaginem a matrícula mãe do terreno. A matrícula mãe do terreno. Não tem o prédio construído ainda. Vão ser 5.000 unidades. Pensa, se esse incorporador vender 1.000 unidades. Matrícula do terreno, gente. Registro de compromisso de compra e venda 1, registro de compromisso de compra e venda 2, registro de compromisso de compra e venda 3, o compromisso de compra e venda 3 cedeu para não sei quem, o compromisso de compra e venda 4 divorciou, o compromisso de compra e venda 4 casou de novo com não sei quem. Vocês já imaginaram essa matrícula, mãe? Razão pela qual, não é, estruturalmente falando, você cria as fichas auxiliares que ainda não podem ser chamadas de matrícula, porque as unidades ainda não foram abertas, tá? Mas você vai organizando essa bagunça lá. Por quê? Porque com um apertar de botão na tecnologia do mundo, no momento em que você institui o condomínio, essas fichas auxiliares se tornam matrículas e aí com todas as suas estruturas descritas. Isso está bastante prático nas normas, pelo menos em São Paulo está bastante prático. Vale uma lidazinha para quem tem ainda uma dificuldade de entender como é que isso acontece, tá? Não que vá resolver tudo, né? Mas já ajuda. Muito bom. Em que momento essa coisa toda misteriosa, esse mundo misterioso da incorporação imobiliária se torna um mundo real? No momento que você termina de construir, né? Porque antes disso, meu querido, até o momento da última unidadezinha ser pintada, bonita, colocar tomadinha, você não sabe se aquele troço ainda vai cair, vai ser, sei lá, queimado, pegar fogo, ninguém sabe nada. Então, em que momento você tem de fato esta incorporação finalizada? Expedição do habite-se. Primeira coisa que tem que acontecer, porque o habite-se é o documento que prova a finalização da construção nos termos legais, obedecido àquele projeto inicial, que não pode ser alterado, lembra-se, porque na incorporação o que você faz no projeto é dizer, olha, há uma parte dessa unidade autônoma, por exemplo, qualquer que seja ela, se for loja, se for garagem, se for casa, não interessa, que ela é propriedade particular. E parte dessa estrutura toda é um percentual da fração no solo. Por isso que é difícil entender, às vezes, a incorporação imobiliária. Você tem que entender uma coisa que não existe, cuja fração está no solo. Então, imagina, edifícios em planos horizontais. Horizontais, você pensa, não é possível, tá tudo no chão. Não, não tá. Plano horizontal, porque você tem laje. Laje, em cima de laje, em cima de laje, em cima de laje. Muito bem. O que é aquela laje? Vamos dizer que seja um apartamento por andar, tá? Que sejam apartamentos e que seja um por andar. Você tem a parte privada deste apartamento, X metros quadrados. Correspondem a uma fração do solo. Ele tem que corresponder a uma fração do solo. Porque senão nós não estamos de condomínio edilício, nós não estamos falando. Vai ser qualquer coisa, menos condomínio edilício. Porque o conceito desse condomínio edilício, que não é o nosso assunto, lembrando, uma coisa não se mistura com a outra, mas a função final da incorporação, se for chegar a um condomínio edilício, ela tem que dizer, olha, há uma parte privada e há uma parte conjunta, em comum, condominial. Qual é a parte privada?
1.000 metros quadrados de apartamento. Tá, quanto é que 1.000 metros quadrados representam no solo do terreno? 0,1292%. E quanto é que a parte comum representa no solo do terreno? 0,9. Então, quanto é que você tem? Ah, eu tenho 1,92 do solo do terreno. Eu tenho uma unidade de 1.000 metros, que é 1,92 do solo total do terreno. Essa é a parte difícil de entender da incorporação, gente. Não é a estrutura dela. O andamento dela é muito legalista. Você primeiro registra a incorporação, depois você fez toda essa estrutura garantidora, tá com a BITS na mão? Tá, vamos instituir agora o condomínio, o registro da instituição de condomínio. Tecnicamente é muito simples, a dificuldade não tá aí, é isso que eu queria dizer para vocês. Então não se preocupem com essas parcelinhas, porque não é isso que vai cair na sua prova oral. Vai cair na sua prova oral a sequência, para sequência da instituição de um condomínio, não é? Então essa incorporação é voltada para instituir um condomínio. Se eu já terminei de construir, a prefeitura expediu a BITS, e agora faço o quê? Fico olhando para aquele BITS lindo? Não, né? Termina ele, né? Faz alguma coisa com ele, né? Vai ao registro imobiliário e registra efetivamente a incorporação. Você terminou de fazer aquela estrutura toda prometida lá no início, você não alterou a planta, você obedeceu às medidas, você obedeceu às vagas de garagem, tá tudo bonito e arrumado. Então agora, nesse momento, as unidades estão construídas, cada uma delas já tem um númerozinho, você vai instituir, você vai dar vida àquela coisa que era um ar. Era um ar, eu tinha comprado um negócio, eu não sabia o que era, não sabia que lado ficava, não sabia para que janela que eu olhava para onde, não é isso? Então agora eu vou instituir esse condomínio, é um registro de instituição do condomínio. Nesse momento, passa a existir juridicamente uma coisa que independe daquele terreno mãe. Então, está no terreno mãe, mas independe dele. Neste momento, eu abro as matrículas unidade. Porque quando eu instituo o condomínio, eu instituo e mais, eu atribuo, eu especifico a quem pertence cada um daquelas unidadezinhas que foram compradas lá na planta e que era um ar puro e que agora existem. Então, qual é o próximo passo que o incorporador deve fazer? Tá com a BITS na mão? Ótimo, leva tudo ao registro imobiliário e vamos instituir esse condomínio, dizer que ele está acabado e existe, e vamos atribuir as unidades. É um documento único, normalmente, que pode ser feito por contrato particular ou escritura pública. Escritura pública não existe, tá? Não existe. Esse negócio de escritura pública, né? Atribuição, incorporação, isso é bobagem, né? Eu já vi duas na vida, para não dizer que não vi, tá? Muito bem. O que acontece nesse momento? Eu vou especificar, eu vou instituir esse condomínio e dizer, está construído. Então, crie-se as matrículas efetivas. Lembra das fichinhas auxiliares do padeiro? Né? Pega aquela fichinha auxiliar do padeiro, digamos que a matrícula fosse 100. Cada fichinha é 101, 102, 103, 104, 105, 100, 100 mil. Aquela fichinha 101 se torna a matrícula 102. A 102 se torna a matrícula 105 e assim por diante. Na verdade, os registradores com os sistemas de informática hoje já fazem as reservas dessa matrícula logo que a incorporação entra, tá? Cada sistema faz de um jeito diferente, mas como regra é isso. Sem café até agora, falando de incorporação imobiliária, precisa de muito coração, precisa de muita geladeira, mas é muita. A hora em que eu registro a instituição de condomínio, pronto, batizei, tá criado, nasceu a criança. Mas eu preciso dizer a quem pertence cada parte da criança, não é isso? Porque eu apresentei uma planta lá no início, nem te conto, já põe um sorvete dentro que é para vencer. Aquela parte de cada criança, a perna da criança pertence ao quem? Ao papai. E a mão da criança pertence a quem? À mamãe. E a cabeça ao titio, entendeu? Levei a planta, agora digo a quem pertence cada uma das partes. Unidade 96 pertence ao seu fulano de tal, na forma da planta original e do compromisso de compra e venda associado a ele. Muito bom? Quando eu faço isso, matrícula, filha, matrícula da unidade,
trouxe para a matrícula da unidade os dados da matrícula mãe, portanto eu sou obrigada a trazer o proprietário lá da matrícula mãe, o proprietário é a incorporadora Gafisa. Eu tenho que trazer esse proprietário para a matrícula filha, não é isso? E aí, a partir daí, eu começo a fazer os devidos registros, por exemplo, do compromisso de compra e venda. O seu Antônio comprou aquela unidade futura, que agora é uma unidade presente, unidade 96. Imóvel, Gafisa Incorporadora S.A., proprietário, né? Cadastro da prefeitura. Bom, a prefeitura já emitiu a BITS, então essa unidade já tem um cadastro separado, porque até então o cadastro era único para recolhimento de tudo, de IPTU, de tudo que tivesse. Agora ele já separou o cadastro. Na sua matrícula vai cadastro. E aí, a partir disso, o registro para o seu Antônio, que comprou a unidade 96. Portanto, instituído e especificado. Mas e se todas as unidades não tiverem sido negociadas? Tudo bem, aquelas que não forem negociadas terão a matrícula aberta em nome da incorporadora e ficarão lá até serem negociadas sob responsabilidade dela, não é isso? E os andamentos todos, então, passam a ser feitos na matrícula filha. Gente, até aqui, por Cristo, dá para responder umas 20 provas orais, não é isso? Então, tudo bem? Já estamos na incorporação, atribuição, especificação, tá? Então, ponto importante, que todo mundo esquece e que a pergunta vem ou no xizinho ou no oral, não importa. Quando você apresenta, boa tarde, quem que tá aí? Não consigo ler o resto, cegueira minha, liga não. O que acontece aqui é barulho de avião, que mora perto do aeroporto, vai fazer o quê? Né? Estão voando essa hora. O que vai acontecer aqui? Você não pode esquecer que no momento em que é apresentada a incorporação para registro, você não pode esquecer que é também apresentado a convenção do condomínio. A convenção do condomínio é ato registrário. Querem me dizer onde? Prova oral da Bahia. Doutor, por gentileza, como é que é feita e onde se registra a convenção de condomínio? Hein? Dá para os baianos, por favor, responderem? Dá para alguém me dizer onde é que registra essa convenção de condomínio? Ó, todo mundo quieto. Ainda bem que o avião faz barulho, que se dependesse de vocês fazendo barulho para me dizer onde é que registra aí, você tava mal, né? Aí, garota Thaisa, muito bem, Cris, coisa linda, né? Livro 3 do registro imobiliário. Essa convenção já precisa ser registrada no momento do registro da incorporação, porque senão eu não posso afetar os adquirentes a essas regras condominiais. Se não tiver a publicidade desse registro, eu não posso exigir que ninguém obedeça àquela convenção. Ah, mas como é que eu vou fazer uma convenção antes de o prédio estar pronto? É assim mesmo que funciona. Há 1 milhão de convenções padrões, tá? E depois essa convenção é alterada nas assembleias, aquela coisa que aí o Código Civil vem e trata. Assembleia Geral, a entrega das unidades, aquela coisa toda bonita que vocês já sabem como é que funciona, tá? Então, coisas para não esquecer de jeito nenhum. Como é que se define o custo da incorporação imobiliária? Custo do terreno mais custo da construção, definido de acordo com as regras da BNT e do Sinduscom. O Sinduscom é sindicato nacional e ele tem os sindicatos locais, então cada estado tem a sua instituição sindical para estabelecer os preços de construção, tá? Registrador deve observar no registro a promessa de CV se está de acordo com a minuta? Sim, normalmente sim, até porque quando vem a promessa, os registradores hoje, isso é tudo eletrônico hoje, antes a preocupação era muito maior, mas isso é tudo eletrônico hoje, a hora que você coloca esse sistema, acontece quase que imediatamente um comparativo, porque na verdade o que é feito com as promessas, os compromissos de compra e venda, é basicamente um preenchimento de espaço, não é isso? Então, isso é aquele hoje isso é muito profissionalizado, né? Muito difícil você ter incorporações hoje com a galera meia boca. Não dá, porque custa caro, tem milhões de responsabilidades, não dá, a exigência é muito grande. Então, isso hoje é muito profissionalizado. O documento que vem como prévia, normalmente é o documento que... A SP muito bem? O que é SP? Não entendi a SP muito bem. Diga pra mim, Cíntia, o que é SP? A SP talvez, a sociedade de patrimônio, a sociedade de propósito específico, isso. Eu vou chamar de empresa, não é o termo certo, já sabem disso, tá? Não é uma empresa, mas enfim, é uma sociedade, isso mesmo que eles dizem que é, criada com, ó o nome, ó a semântica, propósito, o que mesmo?
específico. E qual é o propósito específico desta sociedade? Fazer com que aquele patrimônio que está afetado, aquela incorporação, seja utilizado tão somente para aquela incorporação. Então, por que eu não faço isso em nome da Gafisa geral? Porque os patrimônios são muito grandes. Quando você afeta um patrimônio a uma construção, você precisa dar garantias fiscais, legais, tributárias e contábeis a esse patrimônio. Então, não é inteligente fazer a proteção contábil e fiscal de um patrimônio no meio de uma empresa única, imensa, grande. Você mistura isso contabilmente e fica muito difícil de controlar, inclusive para o fisco. É muito mais fácil provar para o fisco o controle contábil que você é obrigado a fazer. Você paga menos imposto, mas você tem que contabilizar aquilo tudo separado de tudo. É muito mais fácil grupos pequenos para construção, para grupos pequenos para construir, não, são para qualquer um, para grupos pequenos e grupos grandes. Aliás, são mais usados pelos grupos grandes, inclusive, porque a exigência fiscal é forte, né? Você precisa ter um contador para cada patrimônio de afetação. Então, Gafizona vai construir um edifício, um condomínio de prédios aqui da Moema. O que ela faz? Ela já tem criadas as milhões de SPS, lógico, né? Mas vamos dizer que ela não tenha. Ela cria uma SPE nova, vai lá na junta comercial, abre uma empresa, né? Entendeu? É uma sociedade. Vai lá na junta comercial e diz, olha, essa SPE aqui, de propriedade de fulano e beltrano, é constituída pelo quê? Pelo patrimônio de afetação que contém o quê? Todos os bens e direitos afetados à construção desta incorporação imobiliária e à finalização. Portanto, todos os compromissos de compra e venda que forem feitos serão feitos por esta SPE, serão recebidos na conta corrente em separado desta SPE. Os impostos e encargos desta incorporação serão pagos por esta SPE e não pela Gafizona. Né? A contabilidade é feita em separado. Pode olhar o jornal. Você vai olhar o jornal, chega na época de publicação de balanço, e você vai ver as publicações de balanço, milhares. Então, a SPE é como se fosse uma coligada. O termo não é esse, não é certo. Não quero que vocês digam isso na prova, mas é só para entender, tá? Se fosse feito um desenhão, você teria a Gafisa guarda-chuva e um monte de gafizinha SPE embaixo dela. E as gafizinhas SPE, cada uma delas tem o seu CNPJ. Para quê? Para fazer todo o controle fiscal e contábil deste condomínio, deste prédio. Vou comprar cimento para construir. Vai comprar pela SPE. E vai aduzir o custo dessa estrutura aqui. Estou recebendo os contratos, compromissos de compra e venda, está todo mundo pagando. Ninguém está devendo nada, em outro país, né? Porque no Brasil hoje está fogo. Mas está todo mundo pagando. Ok. Em que conta eu estou recebendo? Na conta em separado dessa SPE. Por quê? Porque eu tenho imposto de renda para pagar da construção. Eu tenho contratos para pagar da construção. Eu tenho os empreiteiros para pagar da construção. E esse patrimônio precisa ser garantido para que eu finalize essa construção, para não acontecer o que aconteceu com milhares de construtoras. Aí faliram, levaram o dinheiro do povo embora, né? Não pode. Esse dinheiro é absolutamente afetado. A quê? A finalização da incorporação. Terminei a incorporação. Já cobrei aquilo tudo muito bonitinho, já as matriculinhas fininhas estão todas abertinhas, né? Porque o registrador vai cobrar, claro que ninguém vai abrir matrícula de graça, que eu sei, né? Vai cobrar aquelas matrículas, por isso que os incorporadores não pedem para abrir antes, porque senão já teriam que pagar. Abre depois aquelas matriculazinhas toda bonitinha e o mundo tá lindo. E você ganha direito a ter a sua matrícula com o seu compromisso de compra e venda registrado ali e todas as alterações futuras acontecendo ali. Então vocês vão me prometer que para uma prova oral vocês não vão esquecer. Incorporação imobiliária é atividade de quem? Daquelas pessoas obrigadas por aquela construção futura. E por que ocorre uma incorporação imobiliária? Porque eles querem vender antecipadamente coisas que não existem. Porque se eles não quiserem vender antecipadamente, eles não precisam incorporar nada. Incorporar é uma atividade de controle. Por que se incorpora? Para permitir que os órgãos públicos, a fazenda, o conselho de administração daquela construção te controle. Porque eles querem saber se você está cumprindo as regras da construção inteira, senão você não precisa incorporar. Ué, eu tenho dinheiro, não quero vender nada antes, só vou vender depois. Porque diabo que eu vou ficar passando por toda essa exigência de incorporação para alguém me controlar? Eu primeiro construo, depois eu instituo o condomínio e vendo depois que estiver pronto. Tem muita construtora pequena com dinheiro que faz isso, porque aí não tem que passar pelo procedimento de incorporação.
E tem muita construtora pequena que começa pequena e faz isso também para garantir como é que chama isso? A credibilidade do mercado nelas. Então, construtora pequenininha, acabei de abrir uma construtora, né? Sou engenheira, vou lá construir. Não quero que ninguém acredite em mim, porque eu não construí nunca nada. Então, reservei dinheiro, vou construir um edifício de 5 andares. Muito bem. Tenho dinheiro. Então, eu construo o edifício, quando eu for vender, ele já está pronto, bonito, todo mundo já vê a coisa pronta, né? Para gerenciar isso. E aí, tanto das duas formas, né? Ou vendendo, ou construindo inteiro primeiro, ou estabelecendo o patrimônio de afetação com a SPE, claro, muito mais fácil. Vocês sabem que gerenciar conglomerado de empresas não é coisa bico, não é coisa para quem nasceu ontem, né? Coisa séria o negócio. Então é isso, gente, é assim que funciona. E depois essas empresas, essas construtoras pequenas, que normalmente são construtoras familiares, tal, depois que elas criam esse patrimônio, essa credibilidade, elas passam a entrar nesse jogo. É um jogo financeiro, entendam isso. Não é um jogo, é um jogo financeiro. E nesse jogo financeiro entra quem tem cacife para bancar toda essa estrutura e esses contratos todos e construir por empreitada, por administração. Não tem construtora grande construindo por administração a preço de custo, isso não existe, né? Tem construtora grande construindo por empreitada, claro, ela contrata gente, milhões de empresas ligadas àquela SPE. Para quê? Para não misturar aquilo com a tua estrutura inteira, senão você não administra mais nada. Chegou ao final, tá tudo construído, tudo entregue, sua chave na mão, tá aqui sua matrícula, tá aqui o negocinho, continue pagando o Safra, a dona Cláudia, porque é ele o credor dessa história toda, e quando a senhora quitar a sua propriedade, é o Safra que vai lhe dar a quitação. E se a senhora não quitar, já sabe, né? Outra conversa para outro domingo, né? Alienação fiduciária em garantia, a desgraceira do mundo, né? Ufa! Tudo bem, gente? Hein? Corinthians tá jogando hoje, é verdade? Tudo certo? Tudo garantido, tudo dominado. Prova da Bahia dominadíssima, hein? Muito bom. Ai, vou agora. Vocês convidem aí. Ó, presta atenção. Negócio de coração. Presta atenção nisso aí. Não vi uma convidadazinha do povo de fora pra me dar coração, tá? Não vi nada, zero. Então vou falar. Na retransmissão, coração também conta, tá bom? Quero avisar isso aí, que eu só aprendi depois. Falei pra vocês, fui me irritando, botei geladeira. O coração tava me cansando um pouco, tá? Então, por gentileza, dividam essa informação com os coleguinhas que estão prestando o Oral da Bahia, por favor, porque essa pessoa fica desesperada, porque vão perguntar, né? Negócio da construção, pra ela a pessoa não separa, diz que construção é condomínio, corporação é prédio, nada disso, tá? E isso, umas 4 vezes, com muito coração, senão eu vou tirar da repetição. Muito bem, gente, meus queridos, fiquem com Deus, bom final de tarde pra vocês, bom jogo, que seja jogo de time decente, né, que time indecente atrapalha a mente da pessoa, a pessoa fica meio burra, assim, quando vê uns time indecente jogando, né. Fiquem com Deus, bom domingo, aproveitem e estudem bastante, e o Dom Bahia, não esquece, hein, gente. Cata, beijo, amo você, minha amiga. Dom Bahia não vai esquecer, hein? Pelo amor de Santo Cristo, Dom Bahia, amanhã vocês estão no lerê, senzala, né? Corrente e tronco, tá? A gente vai falando, quero saber se todo mundo... Muito obrigada, Alfredo. Um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus, bom final de semana e Dom Bahia, até amanhã. Tchau, gente.